Fala galera, eu sou o Rick e nesse vídeo vamos falar sobre a história de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run. Esse é um vídeo que eu já queria fazer há pelo menos um ano, mas aconteceram algumas coisas e agora que Stone Ocean finalmente acabou, eu acho que não tem momento melhor para falar sobre a parte 7. Eu não sei se isso vai virar uma série, mas nesse vídeo eu quero falar sobre o início da história de SBR. Então mesmo se tu ainda não leu a parte 7 ou por acaso tem algum amigo que não leu, mas tem interesse, pode mandar esse vídeo para ele, porque eu vou fazer uma espécie de resumo só da introdução da história. Vão ser os 11 primeiros capítulos da parte e eu acho que vai ser uma boa maneira de conhecer o arco, ou para quem já leu, relembrar dessa parte, que é considerada a melhor da franquia. Antes de falar propriamente do enredo, você precisa saber de duas coisas antes de mergulhar na história de JoJo Parte 7. Primeiro, essa história não se passa no universo da Irene, e sim num universo próprio. A segunda é que nós ainda temos conceitos como stands, JoJos e os Zeppelins, mas aqui eles funcionam de maneira diferente. Agora que você já sabe o essencial, bora se aventurar numa das corridas mais épicas da ficção. A história começa mostrando a perspectiva de uma tribo, que está falando sobre um tal de Sandman, que foi pego com porte de livros de homens brancos, inclusive um deles sendo a própria Bíblia, e ter esse tipo de material é estritamente proibido naquelas terras. O mangá então corta para o Sandman sendo caçado pelos membros da sua tribo, só que o cara é tão rápido que consegue superar até mesmo os cavalos. Os perseguidores veem isso e percebem que essa não é a maneira que eles correm, e que o Sandman corre como um homem branco, dando a entender que ele aprendeu a correr assim com aqueles livros que estavam na sua tenda. O Sandman tropeça e leva só uma chapuletada na cara. Sério, imagina a dor disso. Porém, na verdade, tudo isso foi proposital e ele usou essa pisada para ganhar impulso e poder subir uma montanha. Inclusive, aí a gente vê que ele tem uma espécie de poder que se manifestou como um braço e fez ele conseguir escalar a montanha mais rápido. Lá em cima ele dá de cara com a sua irmã e ela começa a falar umas lições de moral e que ele tem que se desculpar com a tribo porque é proibido ter material de homens brancos ali, mas o Sandman retruca e fala que se os homens brancos são os inimigos deles, é melhor eles aprenderem sobre a cultura dos mesmos, porque essa é a melhor forma de se defender dos seus inimigos. O Sandman também diz que os ideais da sua tribo já são antiquados. Ele diz que o conceito básico do homem branco é o dinheiro, e que as próprias terras onde eles vivem pertencem a quem tem esse dinheiro. Sandman então mostra uma série de buracos feitos simetricamente naquela área e diz que foi ali que ele pegou os livros e que tudo aquilo foi resultado de um treino de um homem branco que segurava um objeto de aço. Ele então diz para a irmã que aquilo é um adeus e que agora ele vai sair em uma jornada, mostrando o jornal que fala de uma corrida chamada Steel Ball Run, na qual o vencedor dela vai receber 50 milhões de dólares. E por isso ele vai sair numa jornada para poder comprar a terra do seu povo. É informado para um tal de Steven Steele, o promotor da corrida, que tá rolando vários problemas com a preparação da Steel Ball Run. Tem gente cagando os banheiros tudo, não tem barraco o suficiente e tem uns asiáticos matando cachorro. Sério. Por que, Araki? Por que essa informação, Araki? Enfim, ele explica que eles estavam esperando cerca de 500 participantes, mas o número acabou se excedendo um pouquinho, com 2.000 participantes faltando 2 dias para a corrida começar. O Steel vê que se continuar desse jeito a corrida pode ser cancelada antes mesmo de começar, e ele fala, fazer o que, né? Vou ter que investir mais 1 milhão nessa porra. Como se não fosse nada demais, sabe? Esse maluco é ricaço. E é bizarro pra caralho que ele tava pagando de fodão a 2 páginas, mas foi só o maluco sair que ele começou a chorar no colo dessa mina de uns 14 anos, porque tava preocupado com o rumo da corrida. E aí começa uma coletiva de imprensa, onde ele vai explicar as regras da Steel Ball Run. A corrida vai iniciar às 10 horas do dia 25 de setembro de 1890, na praia de San Diego, na costa do Pacífico, e vai terminar em Nova York, sendo a primeira corrida de cavalos que vai cruzar toda a América do Norte, consistindo num trajeto de 6.000 quilômetros, na qual o vencedor vai receber 50 milhões de dólares. Inclusive,
todos os 10 primeiros colocados vão receber recompensa em dinheiro. O Steel diz que a corrida é uma forma de mostrar que a era dos cavalos não acabou, mesmo com a chegada das ferrovias. Na Steel Ball Run você não pode trocar de cavalo durante a corrida e você pode levar uma arma para se defender de alguns perigos no caminho, como cobras venenosas e outros animais selvagens. Aqui são apresentados alguns fortes candidatos a vencerem a corrida, como Mountain Team, Hermid Avdol, eu acho que vocês já viram um cara parecido com esse em algum lugar, e um desses destaques é um tal de Diego Brando, ou melhor, Dio. O Steel manda um puta discurso foda dizendo que o verdadeiro fracasso é perder seu espírito pioneiro e que a corrida será algo jamais antes visto. Daí o repórter pergunta se é verdade que aquela garota de 14 anos é a esposa dele, e ele diz que isso não vem ao caso e vai embora. No mínimo suspeito. É então que a gente corta pra um cara se inscrevendo pra corrida, e esse cara não é nada mais nada menos que Gyro Zeppeli. Sério, o cara é tão foda que tem um cinto apontando pra pica dele. Daí vem um maluco do nada tentando pegar nas bolas do Gyro e ele fica: porra é essa, meu irmão? O mano vai encostar nas bolas de aço do Gyro e na hora que ele encosta, o cara perde toda a compostura e não consegue mais mover a perna. Assim, o primeiro capítulo acaba. O capítulo começa com esse maluco chamado Poco Louco, que vive com um trabalho bem barra pesada de arar campos. Só que ele parou de trabalhar depois de ouvir de uma bruxa que o próximo mês seria o melhor mês da vida dele, e ele teria muita sorte pelos próximos 2 meses. O Poco Louco é um cara simples, ele só quer viver uma vida fácil, e vendo um jornal da Steel Ball Run, ele sabe o que vai fazer agora. O Gyro fica puto com aquele cara que pegou na bola dele, porque naquela hora o maluco tentou roubar uma grana dele. O cara fica puto, tenta meter bala no nosso cowboy e o Gyro mete um apavoro nele. Aí que rola toda uma barulheira e um cadeirante passa pra ver o que estava acontecendo. Aí que o Gyro começa a girar a bola dele e simplesmente arremessa no braço do maluco. Mano, aquilo amassou, destruiu o braço do cara. Sério. O corpo dele começa a girar, vira uma doideira. O maluco vai dar um tiro no Gyro e a mão dele se vira sozinha e ele mete um tirão nele mesmo. O cadeirante fica simplesmente perplexo com tudo aquilo e percebe que não é normal aquilo acontecer com o corpo de uma pessoa logo depois dela levar uma bolada de aço no braço. Então ele resolve encostar na bola do Gyro enquanto ela gira e do nada as pernas dele se mexem. E aí que descobrimos que esse cara não é um cadeirante qualquer, mas é o nosso Jojo dessa parte, Johnny Joestar. E ele conta que essa história é o conto do seu crescimento, indo da adolescência para a vida adulta. Johnny cavalgou pela primeira vez aos 5 anos, e desde ali foi considerado pelo seu próprio pai como um gênio das corridas a cavalo. Quando ele estava cavalgando, ele podia ter tudo o que ele quisesse: bajulação, dinheiro e até mulheres. Um dia ele foi para casa de um milionário e a filha dele e uma amiga começaram a tirar as roupas, dizendo que o pai delas não iria voltar para casa naquele dia. E vocês sabem o que aconteceu aí. Foi nesse momento que o Johnny percebeu que a vida não era só sobre cavalgar cavalos. Um dia ele estava saindo com uma mina e ela convenceu ele a furar a fila. O Johnny, se achando fodão, fura a fila e sacaneia um cara que estava esperando desde a noite passada para entrar. O maluco simplesmente surta e mete um tiro no Johnny. Ele acorda num hospital totalmente bizarro e fedorento, onde tem um cara roubando o sangue dele. O cara começa a zoar falando que tudo que o Johnny conquistou era falso. Os amigos, os ricaços, as garotas, e que ninguém visitou ele ali, nem mesmo o próprio pai. Foi assim que ele virou cadeirante e entrou numa depressão severa. Quando inconscientemente o Johnny mexeu as pernas ao tocar na bola do Gyro, ele ficou curioso sobre o assunto e começou a perguntar incessantemente sobre o que rolou. E o Gyro, fodão como ele é, manda um apavoro. Você sabe quais os tipos mais comuns de morte? A primeira são doenças transmitidas por mosquitos. A segunda é levar um coice de cavalo. Você tá querendo mudar o ranking? Mas o Johnny não tem medo. Ele é determinado. Ali ele viu uma fagulha de esperança e vai correr atrás dela. Quer dizer, correr não tem como, mas vocês entenderam.
Jairo está pensando no que levar. Jairo decidiu levar um ursinho de pelúcia. Algumas pessoas estão observando ali perto e veem que o Johnny está tentando domar um cavalo, mas parece que não está dando muito certo não. Para piorar, ele foi pegar justo um cavalo velho e praticamente indomável. Todo mundo ali está duvidando do Johnny e falando que é impossível ele recuperar sua glória. Mas o Jairo então manda a pose gulosa número 73 e fala que se ele conseguir subir num cavalo nesse estado, ele iria além de qualquer ser humano. Sandman vai se inscrever na SBR, só que ele quer ir além. Ele quer entrar numa corrida de cavalo sem cavalo. O maluco quer atravessar o continente a pé. Pouco antes da corrida começar, Stephen Steele mostra que a taça da corrida está congelada num gelo de 300 milhões de anos e que ele vai ser enviado para Nova York quando eles cruzarem a linha de chegada. Aí vem chegando o Johnny todo ferrado e ele fala que não vai desistir da bola do Jairo. Ele diz que vai descobrir a verdade sobre o giro da Steel Ball dele e o Jairo fala pra ele que escolher aquele cavalo foi a melhor opção, porque os mais velhos têm mais experiência nesse tipo de corrida e não vão para lugares perigosos. Você já descobriu a resposta. Se você quer subir no cavalo, por que não sobe? Todos alinhados pro início da corrida. Johnny simplesmente sobe no cavalo no maior estilo possível e agora a Steel Ball Run finalmente começa. Stephen Steele explica que entre o início da corrida até o final, existem pontos de checagem em 9 lugares, incluindo a própria Nova York. Esses pontos servem para fazer o ranking dos corredores e para verificar se algo ilegal não rolou. Esses pontos são chamados de estágios, e esse primeiro estágio da corrida vai acabar numa igreja católica em 15 mil metros. E o vencedor do estágio ganhará 10 mil dólares de dinheiro e 1 hora de tempo bônus. O que permite que, por exemplo, se você chegar em segundo lugar com menos de 1 hora de diferença para o primeiro colocado, o tempo bônus vai te fazer ganhar o primeiro lugar dele. Jairo então inicia a corrida na frente, se sobressaindo. Diego Brando não perde tempo e começa a chegar perto de Jairo, mas quando ninguém esperava, Avidal e seu camelo ultrapassam. Jairo lança sua Steel Ball numa árvore e o egípcio segue em frente, mas por causa da areia acaba tendo que tomar outro rumo e acaba sendo acertado por cactos, assim tendo sua participação da corrida encerrada. Eu vou ter tudo que eu puder conseguir, menos hemorroida. Jairo começa a se distanciar cada vez mais dos outros competidores, e o Johnny percebe que o Diego está se movimentando de uma forma diferente. Jairo dá uma olhada para trás, de boa, Diego tá ali, ele vira pra frente e dá mais uma bisoiada, e do nada o menino some. Cadê Diego? Jairo olha pro lado e ele já tá quase superando ele. Acontece que o Diego estava observando o padrão do cavalo do Jairo, que eu vou começar a chamar pelo nome que o Jairo deu, que é Valkyrie. O Diego tem uma puta habilidade de observação e ele fala que sabendo os hábitos do cavalo rival, ele pode superar qualquer um. Então ele percebeu que cada vez que o Valkyrie respira 8 vezes, ele balança a cabeça para a esquerda, consequentemente diminuindo de velocidade nesse momento. Então o Diego e o seu Silver Bullet dão uma investida toda vez que o Valkyrie diminui de velocidade, o que faz ele conseguir superar o Jairo. No entanto, o nosso Zeppelin usa o spin das suas Steel Balls na rabeta do cavalo, e isso traz os hábitos do Valkyrie de forma explosiva, num ponto que ele mete um pulo tão potente que quebra a ponte que eles estavam passando e acaba atrasando todo mundo que estava atrás, incluindo o Dio. Enquanto isso, a gente troca de visão e percebe que o Poco Louco estava dormindo e não percebeu que a corrida começou. Só que mesmo atrasado, ele se dá bem, porque por causa de todas as galopadas naquele solo, o chão se tornou muito melhor de se correr. O Poco Louco tá se aproximando do grupo, e do nada leva uma cagada na cara. Simplesmente. Tudo bem que ela vem com uma moeda de ouro, mas eu não sei se vale a pena. O Jairo, que estava em primeiro lugar, de boaça, resolve tentar pegar um atalho que corta uns 800 metros. Só que para isso ele vai ter que atravessar uma floresta cheia de galhos como obstáculos. Mas se ele conseguir passar tudo aquilo, ele vai se dar muito bem. E por isso que o Johnny e o próprio Poco Louco vão atrás dele. O Poco Louco mete o louco, se enfia na floresta e fecha os olhos e confia na sorte que ele tem tido para desviar dos galhos.
Meio que a corrida tá se dividida em dois grupos, um que tá arriscando ir pra floresta com obstáculos e os outros seguindo o caminho padrão. E o Pocoloco tá indo bem pra caralho, tanto que o Johnny se impressiona com a confiança dele. Até que ele bate numa árvore, mas como esse maluco é sortudo pra cacete, aquela batida faz ele conseguir passar melhor entre os galhos que o acertariam caso ele estivesse em cima do cavalo. O Gyro então abre os galhos das árvores com suas Steel Balls e segue em frente. Os competidores então chegam numa ladeira que força eles a terem que abaixar a velocidade para não machucar as pernas dos cavalos. Só que o Gyro é vida louca e vai em frente. É aí que aparece finalmente um stand. E ele começa a falar pro Pocoloco se lembrar de uma vaca. Ele fica sem entender nada e o stand continua falando que ele tem a sorte de 1 em 500 milhões. O stand meio que entra dentro do Pocoloco e a determinação dele volta. E ele vai com tudo e ultrapassa o Gyro. Mas como eu disse, correr tão rápido numa ladeira não é uma das melhores combinações. Tanto que alguns figurantes começam a cair de lá e o próprio cavalo do Pocoloco tropeça. Só que ele cai justo num corpo morto de uma vaca que estava como se não quisesse nada no meio do trajeto. Isso faz o Pocoloco deslizar muito mais rápido e ele ultrapassa cada vez mais o Gyro, que usa a Steel Ball numa rocha para atrapalhar ele. Só que coincidentemente, o Sandman que estava sumido há um bom tempo chegou na rocha bem na hora que o Gyro destruiu ela, então ele acelera e passa todo mundo. Um trem com Steven Steel passa e eles se surpreendem com a velocidade do Sandman, falando que ele estava correndo cerca de 36 km por hora. O Steven então mostra que quando os humanos correm, tem um impacto ao tocar do pé no chão e que a força desse impacto bloqueia todas as juntas e músculos e então gera cansaço. Só que quando o Sandman corre, o calcanhar dele toca o chão muito rápido e que para pisar no chão ele usa a ponta dos seus pés. E então nesse momento que ele toca a ponta dos pés no chão, ele dá um chute usando essa força do impacto para impulsionar ele. Então o fluxo do impacto dos pés dele vai para trás e não para frente. Por isso ele consegue reciclar força e não se cansar. Se você não entendeu isso, eu não culpo, eu precisei ler umas 2 vezes isso aqui. E é isso aí, não tem muito o que falar. O Sandman segue e pega um atalho através de um penhasco. O Gyro e o Pocoloco avançam e agora já dá para enxergar a linha de chegada. O Diego, para recuperar o prejuízo de ter ficado para trás quando o Gyro quebrou a ponte, usou uma estratégia de escudo de ar, que é basicamente ele ficar atrás de um cavalo num ponto onde o ar é bloqueado. Isso evita a fadiga causada pela pressão do vento. O Johnny está determinado a superar o próprio Gyro, então ele não fica de moleza e vai em frente. O stand do Pocoloco instrui ele a ir para a esquerda e o Sandman desce do penhasco. Basicamente virou uma disputa protagonizada por esses 5, mas com o Sandman em primeiro. Ele reflete, então diz que não tem um lugar para voltar, mas que ele quer ganhar a corrida pela sua terra e pelos seus ancestrais. O Pocoloco, apelando como sempre com esse stand de sorte, usa um tronco de trampolim e sai voando. Quando todo mundo pensa que ele que avançou demais, eles olham pro lado e tá o homem. Gyro Zeppelin ultrapassou todo mundo e mano, isso aqui virou putaria. O cara meteu 2 Steel Balls na capa dele e usou elas de vela para ganhar velocidade. Então ele manda: esse vento tava aqui para me ajudar desde o começo. Então, Gyro Zeppelin vence o primeiro estágio da Steel Ball Run. Enfim, isso foram os 2 primeiros volumes de JoJo Parte 7. Para quem se pergunta se vai ter batalha de stand, vai sim. Esses 2 primeiros volumes são mais focados na corrida, mas conforme o tempo passa, as batalhas de stand basicamente viram um foco. Na verdade, a partir do próximo volume, caso tenha vídeo, eles já vão explorar mais sobre isso. Vocês também devem ter notado que o Johnny não teve tanto destaque nesse início, mas ele vai ganhando conforme o tempo passa. Mas, então é isso. Eu tentei resumir sem cortar nenhum grande detalhe, para ainda manter a essência do mangá. Então espero que tenham gostado. Se esse vídeo der certo, eu pretendo trazer mais vídeos da parte 7. Então é isso. Esses foram os 11 primeiros capítulos de JoJo Steel Ball Run. Deixa o like e compartilha porque deu muito trabalho. E é isso aí. Tenham um bom giorno.